Não necessariamente o alto volume é imprescindível. Todas as crianças têm que fazer alto volume. Sabemos que em muitos casos as crianças costumam ter uma certa resistência e às vezes fazer movimentos involuntários que podem provocar acidentes. Se a criança permite colocar o soro no nariz e não fazer tanta força involuntária, ao contrário, não forçar em movimentos de tentar expulsar esse soro, não há problemas em fazer o soro de alto volume, com as garrafinhas, com as seringas. É claro que temos que tomar cuidado com a quantidade de soro utilizado nesses casos. Outra coisa que devemos também ter cuidado é que, às vezes, usando poucas vezes durante o dia, numa época mais seca, por exemplo, de baixa umidade, de queimados, ou de alta exposição a alérgicos como poeira, pelos, entre outros irritantes, às vezes há necessidade de mais aplicações durante o dia, seja em alto volume, em baixo volume. A regra básica é o seguinte: manter a narina umedecida, molhada. Então, 1 ml, conta-gotas cheio, ou às vezes, se for aqueles jatinhos de jato único, 3, 4, 5 aplicações para umedecer melhor a região nasal, ou no jato contínuo, pelo menos 3 segundos de aplicação são suficientes para mandar uma carga de soro suficiente para limpar a região nasal. Se a criança não consegue aspirar, às vezes, ao som ao nariz, pode ser utilizado também algum tipo de aspirador, mas sem muita potência, para não machucar a região nasal. Em bebês menores de 6 meses, não se deve ultrapassar a quantidade de 1 ml devido ao risco de engasgos e aspiração. Outra coisa que também temos que ter cuidado na lavagem de alto volume é se a criança estiver com sintomas auditivos, dor de ouvido, sensação de ouvido tampado, pois se ela fazer um movimento involuntário e fazer uma pressão muito grande, esse soro pode parar dentro da região do ouvido, causando dor, ou até mesmo arrastar secreções para dentro do ouvido médio, causando infecções ou inflamações. Os dois principais pontos a ter cuidado quando vai fazer a limpeza nasal, primeiro é a posição que você vai colocar qualquer dispositivo que vai aplicar o soro. Seja versões de seringas, de sprays contínuos ou até mesmo as garrafinhas de lavagem, precisam ter o mesmo cuidado. O primeiro deles é que ele não pode ser apontado diretamente no meio do nariz, na cartilagem chamada septo nasal. Por quê? Esse plástico, por ser um material muito rígido, se ele ficar batendo direto na parte de dentro, ele pode provocar machucados. É uma região muito irrigada por sangue e provocar sangramentos nasais durante as aplicações ou até mesmo dor em algumas crianças, dependendo da força e intensidade que for feito. Sempre nós orientamos para os nossos pacientes introduzirem a ponta mais diretamente do meio e até apontando meio que lateralmente dentro do nariz. A segunda dica seria justamente fazer em algum lugar que você possa cuspir as secreções, para não cair em cima da roupa ou ficar numa posição que possa ter o risco de aspiração, para ele não descer em direção à nossa via aérea. E lembrando que as crianças pequenas podem engasgar ou até mesmo se afogar, dependendo da quantidade de soro que for diretamente na região da garganta e até em direção ao pulmão, provocando acidentes, aspirações que podem ser mais graves do que o próprio problema da congestão nasal. Então lembramos sempre para fazer o ideal em frente de uma pia e quando for feita a aplicação, seja quando se for uma alta aplicação, o corpo está erguido para frente, em torno de mais ou menos 15 graus, para poder jorrar para frente o que sair e não em direção à via aérea, em direção ao pulmão. Isso a gente também faz com as crianças pequenas. Ou a gente tenta flerti-los, jogá-los um pouquinho para frente, ou numa posição mais neutra, mas nunca aplicá-los com a cabeça para trás. E a outra opção que é muito usada por muitos pais é a própria seringa. Mas também temos alguns dispositivos que têm também um adaptador. Daí é o mesmo cuidado também. Não atingir o septo, a cabeça flertida no sentido contrário da seringa e o corpo também virado para frente. Portanto, se houver alguma dúvida em relação à forma de utilizar, consulte o seu pediatra ou até mesmo um otorrino pediatra que possa orientá-lo a ajudar da melhor forma de como utilizar e quando utilizar esse soro fisiológico no seu filho, na sua filha.